Nós estamos estudando aí o livro de Isaías, vocês estiveram estudando alguns temas muito importantes de Isaías. Isaías é um livro muito interessante, porque ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Interessante, ele tem algumas características que são comparadas com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros, né? E Isaías é como se fosse o evangelho embrionário, né? Tudo que nós lemos no livro de Isaías, vamos lendo capítulo por capítulo, nós vamos vendo o evangelho sendo antecipado, vamos dizer assim, né? Antecipado em relação ao evangelho, quando Jesus Cristo vem, João Batista começa já a pregar, né, sobre o arrependimento dos pecados, e aí vem Jesus e implanta o seu reino aqui na terra. Isaías, vocês estudaram algumas lições que mostram, né, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, cita Isaías, porque é um livro que traz profecias preciosas. Quando você lê Isaías, do capítulo 1 até o 40, 39, 40, fala muito da condenação dos povos. São profecias que mostram a condenação dos povos, do que ia acontecer ali, naquele momento. E nós vemos com isso nós temos com isso um grande aprendizado, porque nós já vimos essas profecias acontecerem, como por exemplo, a queda de Israel, a queda da Síria, né, dominada pela Síria, são fatos históricos que mostram a veracidade da Bíblia. Isaías profetizou antes desses acontecimentos, né, e esses acontecimentos vieram a acontecer. Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, sobre a entrada de Jesus em Israel, sobre o reino messiânico, o Messias sofredor, todas essas questões que nos levam a crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós não podemos de forma nenhuma separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. A Bíblia é um todo. Não tem esse negócio, olha, nós vivemos hoje apenas no Novo Testamento. Não, de forma nenhuma. O Antigo Testamento, ele nos aponta para Jesus. Isaías, ele faz isso. Mais do que qualquer um dos livros, ele aponta para Jesus, ele mostra o ministério de Jesus, ele mostra a vida de Jesus. Então, é algo muito especial a gente estar estudando o livro de Isaías. Tem alguns fatos históricos que, assim, para comprovação, a gente fica pensando, para que eu preciso estudar isso? Até para a gente saber o seguinte, olha, isso aconteceu. E Isaías profetizou muitos anos antes, para mostrar a veracidade da palavra de Deus. Então, nós acreditamos na palavra de Deus, nós cremos, porque ela mesmo comprova que ela é a palavra de Deus, aquilo que Deus disse que aconteceria através dos seus profetas, e verdadeiramente aconteceu, né? E a lição de hoje, ela tem um tema interessante, que é o seguinte, a única opção, a palavra de Deus. A única opção é a palavra de Deus. Esse negócio, eu acho, não pode existir no nosso vocabulário quanto cristão. Não, eu penso que é assim. Não, é a palavra de Deus, é a única opção. Isaías, ele vem mostrar isso. Semana passada, vocês tiveram uma lição certamente muito interessante do chamado de Isaías, quando ele estava entristecido e Deus o chama para um ministério específico de profeta do Senhor, para ser usado pelo Senhor. Ele diz, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, para que o Senhor possa me usar. E Deus o usa poderosamente, porque ele não só fala, eis-me aqui, mas ele realmente é usado por Deus, ele se deixa usar por Deus. Não adianta a gente falar muitas vezes, eis-me aqui, eu estou aqui para o que o Senhor quiser me usar. Aí quando Deus quer nos usar em alguma situação, nós falamos, não, aí também é demais, Deus, eu vou sofrer com isso, eu vou padecer com isso.
Não, Isaías não. Isaías, ele sofreu as consequências de falar a palavra de Deus, porque ele falou muitas vezes coisas que os reis não gostariam de ouvir, que as pessoas, de uma forma geral, não gostariam de ouvir. É muito fácil ouvir profecias que são boas para a gente, mas profecias que vêm falar contra aquilo que nós desejamos para a nossa vida, é duro de ouvir. E Isaías, ele fez isso. Então, ele não tinha outra opção, ele ficou com a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, mesmo que lhe custasse alguma coisa. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo o evangelho onde muitas pessoas estão pregando a facilidade para vivermos como cristãos, e não há facilidade para nós vivermos como cristãos. Ser cristão não é fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse isso, que nós teríamos aflições, que não seria digno do seu reino aquele que pegasse no arado e olhasse para trás, que nós passaríamos coisas que ele também passou, né? Ele falou, se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se eles me odiaram, vão te odiar também. Então o evangelho não é essa facilidade. É claro que o evangelho, ele traz uma paz no nosso coração, que no meio das aflições a gente está tranquilo. Ele traz uma alegria, mesmo que as lutas sejam grandes, porque ele é o evangelho de Jesus Cristo, da paz, da alegria, o evangelho que traz esperança ao nosso coração. Mas aqui Isaías, ele não encontrou facilidades. Não foi assim, você vai ser meu profeta e todos vão te respeitar, e todo mundo vai te admirar, e todo mundo vai seguir aquilo que você falar. Não encontrou nada disso. Pelo contrário, foi perseguido, foi maltratado, foi muitas vezes zombado, foi muitas vezes criticado, assim como que aqueles que falam da palavra de Deus também, certamente, sofrerão muitas vezes críticas, sofrerão zombarias, porque nós falamos daquilo que muitas pessoas não querem ouvir, né? Então nós vamos estar nessa lição de hoje, mostrando que depois do chamado que ele teve, e ele falou, eis-me aqui, e Deus começa a usá-lo, começa a trazer muitas profecias, e que eram profecias duras de falar, que poderiam colocar até a sua vida em risco, e ele precisaria ter a única opção de falar da palavra de Deus. E nós vamos ver algumas coisas. Abra aí sua Bíblia em Isaías capítulo 8, nós vamos estar estudando parte do capítulo 8 e parte do capítulo 9. Então, por favor, Isaías, quem está com o microfone, leia do versículo 1, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apresurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Zeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Salai Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer seu pai, meu pai, ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor... Até o 4. Então nós vemos aqui está falando do nome do filho de Isaías. E é uma coisa muito interessante, que Isaías teve 2 filhos, e os filhos dele, o primeiro filho, está aí no capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte, diz o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás,
que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Vou Verá. Pensa bem, você colocar o nome dele traduzido, tem versões aí que vocês vão ver o nome em hebraico. Só que aqui, eu já li traduzido, Um Resto Vou Verá. O nome do primeiro filho de Isaías era Um Resto Vou Verá. O que Deus estava dizendo? Olha, vai sobrar um resto da nação, porque o resto será destruído. Ele estava pregando que Israel seria totalmente destruído. Ele prega sobre isso. Então você pensa bem, você como profeta, e chegar aqui no Brasil e começar a sair pelos lugares falando: ó, o Brasil vai ser destruído. Deus mandou que eu colocasse o nome de um filho meu, e todas as vezes que alguém chamava o filho de Isaías, era lembrança que um resto vou verá, um resto só que vai sobrar do povo, porque o resto do povo seria destruído. Então o primeiro filho dele, ele coloca um nome. Então você imagina você colocar o nome de um filho seu, de alguma coisa que simboliza a destruição da nação. E o segundo filho dele está no capítulo 8, versículo 1, que significa rápido despojo, presa segura. E aqui ele, no versículo 4, ele coloca aqui: antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e depois as de Samaria. Então ele está dizendo que Samaria, que era a capital de Israel, porque o reino já estava dividido entre Judá e Israel, o resto que ficou, que lembrava o filho dele, era Judá, porque Israel seria levado embora cativo, seria levado totalmente destruído, e ele profetizou isso. Isso aconteceu no ano 722, e Samaria, que era a capital de Damasco, Damasco, que era capital da Síria, foi dominada pela Assíria no ano 732. A Assíria destruiu totalmente e levou os despojos totalmente dali daquela cidade de Damasco. 10 anos depois veio Israel. Aquilo que ele tinha dito que aconteceria, aconteceu. E está na história para todo mundo ver. Não é a Bíblia só que está falando. A história mostra isso de forma clara, mostrando o seguinte: que nós temos que ficar com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz vai ser verdade. A palavra de Deus nos diz que Jesus vai voltar, e tem muitas pessoas brincando, achando que não vai voltar. O tempo está próximo, os sinais se mostram aí que Jesus está para voltar, e vai ser um susto tremendo no mundo inteiro o dia que Jesus voltar. Nós acreditamos nisso, e estamos preparados para esse dia, mas vai ser um tumulto, até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas vão ficar, porque não estão preparados, estão como as virgens que não tinham lâmpada, não tinha o azeite na sua lâmpada, e não tinham, com isso o símbolo, o azeite é símbolo do Espírito Santo, não tinham o Espírito Santo nas suas vidas, estavam na igreja, ouvindo a palavra, às vezes até louvando a Deus, mas sem vida com Deus, sem verdadeira vida com Deus. Então isso aqui mostra claramente, quando ele coloca aqui, e é um ponto para a gente pensar: a palavra de Deus vai se cumprir, gente. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Um dia nós vamos morar no céu, um novo céu e nova terra, um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para a gente. Está lá no Apocalipse. Interessante que a Bíblia, ela começa com o pecado, né, do homem, lá em Gênesis, e termina em Apocalipse com a glorificação. Isaías começa falando do pecado da nação, e termina os últimos capítulos falando da glorificação, no reino milenar de Cristo, quando Jesus vem para reinar sobre a terra, e vai reinar sobre Israel e sobre todo o mundo. Então mostra, você vê que
assim como Isaías começa falando de destruição, do pecado do povo, a destruição que viria sobre o povo por causa do pecado, e assim aconteceu conosco lá no Gênesis. Um dia, lá no Apocalipse, nós vamos viver um novo céu e uma nova terra, assim como o povo de Israel está profetizado, que eles vão estar no reino milenar de Cristo, vão viver aqui com Cristo governando com justiça, com toda a justiça e governando todo mundo. Então nós vemos que a palavra de Deus é a pura verdade, e nós temos que ficar com a palavra de Deus, não pode ficar com achismo, eu acho isso, temos que ficar com o que a palavra de Deus nos diz, e o que Deus diz há de se cumprir. Nenhuma palavra, nenhuma profecia vai deixar de se cumprir, mesmo que as pessoas achem que está demorando, mesmo que pareça distante, né? Como muitas vezes aconteceu, que Isaías profetizou algumas coisas que aconteceram anos depois, e algumas das suas profecias vão acontecer, ainda vão acontecer, no reino milenar de Cristo, quando Jesus virá sobre a terra, e vai dominar toda a terra, governando toda a terra, no seu reino milenar, coisas que estão aqui, e vão acontecer. Lugar de delícias e de paz. O céu é algo muito especial para a gente, né? Agora vamos ler aí, por favor, alguém leia do versículo 5 até o versículo 8. Capítulo 8, 5 a 8. A falar ainda comigo, dizendo: porquanto esse povo desprezou as águas de Siloá, e corre brandantemente com Rezim e com o filho de Remalias, e alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do rio, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, chegará até o pescoço, extensão de suas asas, encherá a largura da sua terra, o Emanuel. Então nós vemos aqui, Isaías fazendo uma comparação de dois rios, o rio de Siloé, que passava dentro ali de Jerusalém, um rio que era um riozinho, parecia que era insignificante, o rio de Siloé, mas ele trazia água para toda ali a Jerusalém, era importantíssimo. E ele fez com os rios lá de Damasco, da Assíria, né? O rio Eufrates, que ele está colocando, as águas do Eufrates, eram dois grandes rios que cercavam ali a região que era da Síria, o Iraque, aquela região ali, que eram rios muito caudalosos e fortes, e ele está fazendo aqui uma comparação, ele mostrando que às vezes a gente não valoriza o riozinho de Siloé, e esse rio de Siloé significava ali Deus, que às vezes está no nosso meio, a gente nem percebe, está tão entranhado na nossa vida, está tão presente na nossa vida, que está correndo silenciosamente, está nutrindo a nossa vida. Parece que é um fiozinho de água só, mas ele está constantemente ali, nos nutrindo, trazendo água para a nossa vida, trazendo vida para a nossa cidade, ou para a nossa vida, enquanto que as pessoas preferem olhar os rios grandiosos, os Eufrates da vida. Quantas vezes a gente não valoriza, é isso que ele estava querendo dizer, vocês não estão valorizando o nosso Deus que nos traz a água aqui, parece que é um riozinho simples. É isso que Isaías, em outras palavras, né, tentando parafrasear ele aqui, ele está dizendo isso. Vocês estão preocupados, vocês estão buscando a ajuda dos Eufrates, porque o que estava acontecendo com o povo? Quando vinha a guerra da Síria, a Síria estava dominando todo mundo, eles estavam preocupados em fazer uniões políticas com outras nações, né?
em vez de buscar a Deus. Eles estavam procurando os grandes para estar protegidos, em vez de buscar a Deus. O pequeno Siloé, ele fala assim: ó, por mais que vocês possam buscar em outros locais, o único que pode trazer salvação é Deus. E às vezes isso acontece com a gente vai, corre atrás de tantas coisas, buscando amizades com determinadas pessoas, não, porque essa pessoa é rica, é forte, tal, pode me ajudar, em vez de confiar no pequeno Siloé, que é Deus que traz para a gente, e que vai ser o nosso sustento, e que é muito mais forte do que os grandes Eufrates. Às vezes a gente prefere confiar em carros, em cavalos, como diz o salmista, do que confiar no Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção do Siloé. Isso que Isaías queria que eles entendessem. Olha, nós não precisamos fazer união com outras nações pagãs, nós não precisamos nos vender, nós não precisamos nos misturar. É Deus que está conosco, é Deus que nos dá todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você precisa de Jesus na sua vida. Nós precisamos de Jesus. Nós não dependemos do mundo, nós não dependemos do governo. O governo entra em crise, mas se nós estivermos dependendo do Senhor, o Senhor nunca entra em crise. Sempre vai ter a água de Siloé para nos manter. E nós precisamos não é do muito, não, nós precisamos da água de Siloé, que é o suficiente, é bastante para a gente, e que vai suprir todas as nossas necessidades. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor. Isso tinha que estar gravado na nossa porta, do nosso trabalho, ao sairmos, em tudo quanto é lugar, ou gravado na nossa mente, o tempo todo. Isaías, ele queria que o povo pensasse dessa forma, como o Salmo 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E ponto final. Confie apenas em Deus, deposite a sua fé em Deus, acredite que Ele vai te sustentar, acredite que Ele vai te proteger, acredite que Ele é suficiente, que você não precisa fazer alianças, muitas vezes, que às vezes, não, se eu não fizer aliança com uma tal pessoa, eu vou perder o negócio. Perca o negócio, mas não perca a bênção de Deus, porque nós precisamos de Siloé na nossa vida, e o Siloé vai ser suficiente para o nosso total sustento, para a nossa vida, para nós vivermos tranquilamente. É isso que nós precisamos entender. Aqui Isaías, ele coloca dessa forma, e ele diz aqui, quando ele diz no versículo 8, ó Emanuel, ele estava falando da nação de Judá, porque ele sabia, e ele já tinha profetizado, que a Assíria viria, dominaria Damasco, a Síria, que é a vizinha de Israel, e dominaria também Israel, porque a Samaria, que era a capital de Israel, dominaria totalmente, porque eles estavam totalmente afastados de Deus. Ele queria, falou assim: olha, volta para Deus. Se nós voltarmos para Deus, nós não seremos dominados. Mas se nós não voltarmos para Deus, nós também seremos destruídos. Nós não temos que fazer conchavos com as grandes nações, nós temos que fazer um conchave com o nosso Deus, é com o nosso Deus. E vocês veem hoje, Israel é uma nação pequena, poderosíssima hoje, poderosíssima, porque os judeus hoje, eles são donos dos maiores bancos do mundo, são donos das indústrias farmacêuticas do mundo, são donos das grandes redes desses supermercados, essas grandes redes que existem nos Estados Unidos e no mundo, eles são donos, uma nação desse tamanhozinho, e eles dominam
e ninguém consegue, mas porque eles voltaram para Deus, largaram as suas idolatrias, deixaram de confiar no mundo, nas nações, confiaram em Deus, estão confiando em Deus, e por isso estão protegidos. E nós precisamos entender que nós somos o Israel de Deus, nós somos esse Israel, e nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então, nós vimos aqui, de forma clara, quando ele fala da invasão, o capítulo 8 está falando da invasão dos assírios, ele está dizendo, olha, não precisa ficar confiando nos rios Eufrates, naquelas nações poderosas, de forma nenhuma, confie em Deus. E é assim que nós temos que pensar sobre isso. Versículo 9 a 15, alguém por favor leia. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Então nós vemos aqui agora, Isaías falando que o Senhor era a esperança deles. Ele falou, olha, vem a invasão dos assírios, e não tem jeito, Samaria vai cair, Damasco vai cair, mas um resto volverá, um resto sobrará. A nossa esperança é o Senhor. Aqui ele diz no versículo 12, eu achei muito interessante, ele fala assim, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama de conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ou seja, a mania das nações era o que? Eles vão fazer uma conjuração contra a gente, eles estão se unindo para nos destruir. E aqui ele fala, não faça a mesma coisa que os outros povos estão fazendo. E nós também não devemos ficar assim, estão me perseguindo, eles estão se unindo para me perseguir. Espera aí, quem que é o seu Deus? O que Isaías estava chamando a atenção deles era exatamente isso. Às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas estão se unindo para tentar nos destruir, passar a perna na gente, Gente, quem é o nosso Deus? Isaías chama a atenção, não temeis o que eles temem, de forma nenhuma. Aqui no versículo 10 ele fala, porque Deus é conosco, porque Deus é conosco. Se Deus estiver ao nosso lado, você não precisa preocupar com as conjurações, com as pessoas que se unem tentando te destruir. Confia apenas em Deus, porque Deus é conosco. Olha o que ele chama e o que nós podemos aplicar para a nossa vida. Aqui nos versículos que nós lemos, ele ainda falou, no versículo 14, 13, primeiro 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, Ele é o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ou seja, nós temos que temer o homem, nós não temos que temer nada que vai acontecer, não. O nosso temor tem que ser o Senhor. Servir o Senhor. No temor aqui não é de ter medo, não. O temor de reverência, de santificar a nossa vida, por reverência a Deus. Meu Deus é santo, e Ele quer que eu seja santo. Então eu vou santificar a minha vida.
Então ele traz conceitos que são conceitos neotestamentários, que o Novo Testamento traz para a gente de forma clara, que nós temos que santificar a nossa vida, que nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado quando nós santificamos a nossa vida, que o nosso temor, a nossa reverência deve ser a Ele. E aí no versículo 14 ele diz: Ele vos será por santuário. Ele vos será por santuário. Quando eu santifico a minha vida, o Senhor é meu santuário. Quando eu não santifico, aí ele continua: mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ou seja, aqueles que não se voltarem para ele se torna pedra de tropeço. Jesus para a gente, ou ele é o nosso santuário, nós santificamos a nossa vida, nós estamos na presença dele, nós somos abençoados por ele, nós somos protegidos por ele, ou ele se torna pedra de tropeço, nós tropeçamos nele mesmo. Da mesma forma que o povo ia tropeçar por não servir a Deus, Deus estava dizendo: olha, eu vou trazer o castigo sobre vocês, se vocês não me servirem. Ou me teme, santifica a sua vida, ou mostrando que Deus é amor, mas Deus é justiça. O evangelho que tem sido pregado por aí, da supergraça, ou seja, Deus, você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum, Deus vai te abençoar, olha aí, Ele já te abençoou até hoje, você continua fazendo, mas Deus tem o tempo dele para ser pedra de tropeço para a gente. A misericórdia dele é que prolonga um tempo. Tem gente que vai pecando, não, continuo pecando, Deus continua me abençoando. Um dia virá a justiça de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Um dia Deus, ele vem e pune. Sim, Deus mostra de forma clara lá em Deuteronômio, né, as bênçãos e maldições. Deus, ele é grande bênção para aqueles que o servem, para aqueles que o temem, aqueles que santificam a sua vida, mas ele vai se tornar maldição sobre aqueles que não o servem, aqueles que brincam com ele, aqueles que zombam, aqueles que acham que Deus é um Deus de brincadeira. Deus é um Deus seríssimo, e aqui nós vemos de forma clara, e no versículo 15 ele diz: muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, relaçados e presos. Então, quem não servir a Deus, acontecerá, ele será pedra de tropeço. Então, nós vemos que Deus aqui, ele mostra de forma clara, nós temos que escolher. Jesus Cristo, ele foi muito claro: olha, existem dois caminhos, um que conduz a salvação, sou eu, traz a bênção sobre a vida de vocês, e um que traz a condenação, a perdição. Ele é largo, mas ele traz a perdição. Escolham. Deus não obriga ninguém, tanto é que ele deixou o povo escolher, e o povo escolheu. Israel foi totalmente destruído, Judá ficou um remanescente da nação de Judá, o resto que Deus pela sua misericórdia deixou, porque alguns ainda continuaram servindo a Deus, e por isso não caíram todos. Então nós vemos isso de uma forma claríssima aí, né? Agora vamos ler do versículo 16 a versículo 18, por favor. Resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião.
Então nós vemos aqui, a palavra do Senhor, ele diz aqui, que resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ele pediu para selar a lei no coração, esconder. O que o Salmo 119, versículo 11 diz? Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então ele diz aqui, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Judá, e a ele aguardarei. Então a palavra de Deus, ela é para ser guardada no nosso coração. O que Isaías fez? Nós sabemos que ele pegou os seus discípulos, no versículo, quando nós lemos o versículo 2 aqui, ele diz o seguinte: tomei para isso comigo testemunho, vamos ler é isso mesmo, 2. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Então ele tomou para testemunhar aquilo que ele tinha escrito, que ele estava escrevendo, pessoas dignas, pessoas sérias, pessoas que realmente iam guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque enquanto ele estava escrevendo esses livros, nós sabemos que muitos desses livros, o povo, os reis, queriam rasgar e destruir, e rasgaram. Muitos livros que Isaías escreveu, eles foram, ainda bem que ele foi replicando, né? E chegou até a gente, mas muitos desses reis, porque muitas das profecias dele traziam condenação à nação, e ele está dizendo aqui que eles deveriam esconder essa palavra, os seus discípulos deveriam esconder a sua palavra. E hoje nós vemos alguns países, gente, outro dia eu estava vendo um vídeo, talvez vocês já viram alguns vídeos de Bíblias chegando em alguns locais, mas o povo, chegava as Bíblias, eles choravam, eles agarravam a Bíblia, parecia assim, que estava passando fome, alguém que está passando fome, 40 dias, você põe um pedaço de pão na frente dele, e é desse jeito, o sentimento era esse, parecia que era isso que eles estavam sentindo, amando a palavra de Deus. E hoje o que acontece? Muitas vezes nós temos Bíblias de várias versões, né? Com Bíblias de estudo, explicando para a gente alguns textos, e a palavra de Deus é tão pouco valorizada, nós não guardamos ela no nosso coração. Pensa bem, se a Bíblia, todas as Bíblias fossem destruídas, o que ficaria para você no seu coração? Quais são os conhecimentos da Bíblia que você tem? O que está guardado? Quais são os versículos que estão aqui guardados no seu coração? O conhecimento que você tem. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração, as profecias do Senhor. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Então aqui ele está dizendo, né, que ele estava colocando aqui na mão dos discípulos, daqueles que não rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que amavam a palavra de Deus, para guardar, porque ele não sabia o dia de amanhã, ele não sabia se ele seria morto, e ele queria que a palavra de Deus fosse perpetuada, né? Então nós temos que guardar a palavra no nosso coração, não deixar de forma nenhuma de ler a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida. Às vezes a gente faz tudo que tem para fazer no dia, para depois cansado, vou ler a Bíblia. Aí, lógico, primeiro, não tem aproveitamento, segundo, a gente dorme, porque está cansado. Será que a palavra de Deus tem sido prioridade na nossa vida? Será que nós escolhemos um tempo bom para lê-la? Para absorver bem, para guardar, decorar versículos, guardar coisas que vão nos ajudar. A pessoa que é muito ansiosa, guarda versículos sobre ansiedade. Pessoa que tem medo da morte, lê a Bíblia, recita, né? Diga.
5 livros da Bíblia de cor. Pois é uma vergonha para a gente, né? Nós temos Bíblia à vontade aí, nós muitas vezes não decoramos mal os versículos. Versículos são importantes para a nossa vida, né? São importantes para a gente ter fé. Vamos agora do versículo 19 a 22, por favor, leia. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Então nós vimos aqui, o que aconteceu, o que estava acontecendo com o povo? Desde lá, Isaías, abra aí Isaías 2, por favor, versículo 6. Desde o capítulo 2, versículo 6. Pode ler. Mas tu desamparastes o teu servo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Então eles começaram a ter o mesmo costume dos filisteus. Ou seja, eles buscavam espíritos para falarem com eles. Espíritos dos mortos, era um costume, como o espiritismo hoje faz, né? Sentam em rodas e buscam o que os mortos têm para falar com eles. O mesmo costume. Aqui, Isaías está exatamente criticando isso. Olha, vocês, né, dizem que o Senhor não está falando, né? Aqui no versículo 17 ele fala: esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Judá, e a ele aguardarei. Então ele está falando, eu vou esperar no Senhor. Enquanto o Senhor não falar, eu vou aguardar no Senhor. O que acontece com muitas pessoas? Elas ficam esperando a resposta do Senhor, esperam a resposta do Senhor, de repente acham que Deus está demorando, e aí procuram outros caminhos. E um desses caminhos era, o que eles faziam, procurar a resposta que vinha dos mortos, que nós sabemos que não são mortos, são espíritos malignos que falam para enganar as pessoas. Nós sabemos disso claramente. A palavra de Deus diz isso. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus mostra isso de forma clara, como nesse texto aqui de Isaías, condenando a procura. Mas será que é só os espíritos dos mortos? Não, muitas vezes a gente corre atrás de algumas situações, a gente espera no Senhor. Agora eu vou fazer do meu jeito. Faz do nosso jeito. O que Isaías estava condenando era uma prática que era comum entre eles, de esperar no Senhor, pedir a Deus. Estava demorando? Vou procurar os espíritos o mesmo espírito que os filisteus nos ensinaram. Iam lá e procuravam, e aí recebiam respostas, que muitas vezes eram as respostas que eles queriam. Não, vocês não serão destruídos, porque nós estamos aqui para protegê-los, os espíritos. E desprezando a Deus. E muitas vezes a gente não faz a mesma coisa, talvez não atrás dos espíritos mortos, porque nós temos consciência disso, que é pecado, que não é certo, que são espíritos malignos, mas a gente, muitas vezes, espera no Senhor, e de repente não vem a resposta, com um mês não vem a resposta, com um ano, agora eu vou fazer do meu jeito, não espera de Deus, mesmo sabendo que do meu jeito não é o jeito certo, que eu vou fazer uma coisa errada, que eu vou fazer alguma coisa que não agrada a Deus, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, e nós fazemos do nosso jeito. Então nós temos que tomar cuidado
E é claro, aqui é taxativo que os espíritos que se procuram aí dos mortos é contra totalmente a palavra de Deus. Não há nenhuma base bíblica que justifique isso, pelo contrário, só há bases bíblicas condenando totalmente o espiritismo. A questão de buscar respostas que os mortos vão trazer, que alguém vai, trazer através de escrita, ou fala, ou tomando o corpo de outra pessoa. Tudo isso é maligno, não é de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso muito. Quando você consultar no versículo 19, os necromantes, ou seja, os que buscam os mortos, os adivinhos, que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, você vai consultar para os vivos os mortos? Os mortos morreram, estão lá, já com a sua vida definida. Nós temos que buscar a Deus. Nós buscamos a Deus. Nós procuramos a nossa resposta em Deus. Então, o que Isaías queria mostrar para eles, que o tempo todo eles tinham que esperar a resposta de Deus, que a palavra de Deus é que a gente tem que seguir, que nós não podemos ir atrás de palavras das outras pessoas, das outras nações, muito menos dos espíritos dos mortos, que nós só esperamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. Em outras palavras, ele queria dizer, a palavra de Deus é tudo. Nós ficamos com a palavra de Deus. Se nós ficarmos com a palavra de Deus, nós vamos vencer. Se nós estivermos com Deus ao nosso lado, nós não seremos totalmente destruídos, porque Deus será conosco, Ele vai nos proteger. Então ele queria esse entendimento, porque à medida que ele vai trazendo as profecias, ele queria que o povo entendesse que não era ele trazendo algumas coisas para machucar o povo, palavras negativas, não, ele estava trazendo palavras que eram a palavra de Deus e que toda a palavra de Deus iria se cumprir, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, mas ia se cumprir. Toda a palavra de Deus há de se cumprir, assim como toda a palavra de Deus, nós acreditamos que ela se cumprirá. Tudo que Jesus Cristo disse, tudo que os apóstolos falaram, cada uma das palavras de Deus, elas hão de se cumprir nessa terra e nas nossas vidas, no nome de Jesus. Agora, no capítulo 9, de 1 a 7, ele traz uma palavra final de esperança para o povo, que é um texto lindo que fala de Jesus, né? Por favor, alguém leia do versículo 1 ao versículo 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Mediã, pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então ele traz aqui uma profecia já de esperança para o povo, daquele que seria o Messias, daquele que seria o Salvador, aquele que estabeleceria. Aqui ele traz aqui, no versículo 1, ele falou: tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Zebulon e Naftali era o primeiro lugar que os inimigos atacavam, era o território mais fácil deles entrarem em Israel, que é exatamente a região da Galiléia, exatamente onde Jesus Cristo cresceu, né? Ele nasceu, nós sabemos disso, em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, que é da região da Galiléia, e a maior parte do seu ministério e dos seus milagres aconteceram exatamente nesse lugar. O lugar que era mais atacado, o lugar mais fácil de entrar, foi exatamente onde Jesus Cristo começa o seu ministério. Aqui no versículo 2 ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Grande luz. Então, essa profecia se cumpriu, porque nós sabemos que ali Jesus Cristo foi a luz, ele mesmo disse que ele era a luz do mundo, e ele veio e trouxe luz para aquela região ali. Começou tudo ali naquela região, exatamente de Zebulon e Naftali, onde Jesus Cristo começa a trazer, né, o seu ministério. E ele diz no versículo 3 que tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. A alegria aumentaste. Ele trouxe alegria, ele é a nossa alegria. Sem Jesus, nós não somos nada, ele é a nossa luz. A mesma coisa que aconteceu lá, naquela região, ele veio a ser para todos os povos, aumentou o povo, à medida que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, desde a época que Jesus Cristo esteve sobre a terra, a igreja primitiva, e um grande povo, que se tornou um povo, apesar de perseguido, apesar de muitas vezes humilhado, mas um povo alegre, que alegria, essa alegria ninguém pode roubar da gente, nada pode roubar essa alegria que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. E ele começa a colocar aqui, eu acho interessante que ele coloca uma mistura de poder com harmonia, com paz, nas qualidades de Jesus. E ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho, no versículo 6, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Não tem ninguém que aconselha melhor do que Jesus. E não tem nada melhor para nos aconselhar do que a palavra de Deus. São os conselhos de Jesus, é a palavra de Deus. Então, por isso, nós temos que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não há conselhos melhores. Às vezes a gente procura tantos conselhos. E você que tem hábito de aconselhar as pessoas, jamais aconselhe sem ser na palavra de Deus. Vem alguém falar: tal, meu marido é isso, sei o quê, estou pensando em separar. O que a palavra de Deus diz? Que Deus não ama o divórcio, que o perdão é melhor, que a restauração. Aconselhe segundo a palavra de Deus. Se alguém vem trazer um litígio, alguma coisa, uma briga entre irmãos, olha, o que for mais maduro na fé, abre mão, perde. Você vai ganhar lá na frente. Com Deus nunca a gente perde, né? Ele é o maravilhoso conselheiro, as palavras dele nos aconselham, traz vida para a gente, traz estrutura à nossa vida, né? Aí ele diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Aí já traz uma conotação, Deus poderoso, umas versões, um Deus poderoso, Deus que guerreia, um Deus que vence as batalhas. Da mesma forma que ele aconselha com a sua voz suave, ele é um Deus forte, que há de julgar toda a terra. Um dia todos vão estar perante ele. Satanás vai ter que se ajoelhar e vai ser lançado no inferno, e vai ter que falar: Jesus Cristo é o Senhor.
queira ou não queira, ele vai ter que falar: Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o Deus forte, nunca perdeu uma batalha, Ele está acima de todos, não há Deus como Ele, então Ele é o Deus forte. Então aqui Isaías vem trazendo para eles: olha gente, fica com a palavra, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, com a palavra dEle nós vamos vencer, pois Ele é o nosso Deus forte, Pai da eternidade, Ele é eterno, Ele não conheceu princípio, nem terá fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é tudo, Ele é eterno. Quando nós pensamos na nossa vida, tão limitada, tão poucos anos, e pensamos na eternidade de Deus, nós vemos que nós não somos nada. Ele é o Pai da eternidade, e olha que privilégio Ele nos dá, em Jesus nós temos uma vida eterna, em Jesus, em nenhum outro, em Jesus temos uma vida eterna. É algo muito lindo você pensar isso, você vai viver eternamente, nunca mais vai ter separação, nunca mais você vai precisar contar assim: nossa Deus, faltam poucos anos para eu viver na terra, não, o ano está acabando, nós já estamos em maio, começamos o ano outro dia, a vida é como uma sombra, como a folha que seca e murcha rapidamente, nada, só que nós temos uma vida eterna para gozar, nós não morremos, nós passamos dessa vida para uma vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o Pai da eternidade e Ele que nos deu essa vida eterna. E o príncipe da paz, mesma hora que Ele é o Deus forte, Ele é o Deus que traz paz, paz ao nosso coração, paz nas turbulências da vida, nas coisas que nós vivemos, muitas vezes as guerras que se levantam contra a nossa vida, Ele vai trazer paz no meio dessas guerras. Nós confiamos nesse Deus, nesse Jesus, e coisa boa é nós termos a convicção no nosso coração, que Isaías começa a falar ali no capítulo 8, da destruição que viria, ao ponto dele colocar um nome nos seus filhos, para lembrar, para estar lembrando daquilo ali, que o povo olhasse para os filhos dele e falasse: olha, a nação será destruída, Israel, a Síria, um resto volverá, um remanescente vai ficar. Nós temos que confiar em Deus, Ele é o nosso Siloé, o nosso rio, que nutre a nossa vida, Ele é tudo na nossa vida, e mais que isso, há uma esperança. O povo que andava em trevas, nessa região, viu uma grande luz, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos dá a vida eterna, o nosso Deus forte, o nosso conselheiro, e aquele que traz paz ao nosso coração. É muito bom e especial a gente ler textos que foram escritos quantos anos antes de Jesus, e que revelaram a grandiosidade que nós vivemos hoje, e nos leva a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que alguém pode arrancar o Antigo Testamento? Pois se ele aponta e nos dá demonstrações que Deus, é o Senhor da história, tudo que Ele escreveu, tudo que Ele mandou que fosse escrito pelos seus profetas, aconteceu e vai acontecer, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus Cristo vai dominar essa terra, e nós vamos morar eternamente com o Senhor nos céus. E isso é muito especial da gente estudar a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, não acredite em coisas que surgem novas por aí, que venham denegrir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus como em segundo plano, porque ela é tudo em nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos, ore a Deus, seja grato pela palavra de Deus neste momento. Acho que a gente tinha que ter, sim, um dia de gratidão
pela palavra de Deus. Um dia não, todos os dias de gratidão, mas um dia de gratidão só por nós termos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pela Tua palavra, palavra que nos traz vida, nos traz fé, nos traz esperança, palavra, Senhor, que nos dá direção, palavra, Senhor, que nós escondemos no nosso coração, porque nós não queremos pecar contra o Senhor, palavra, Senhor, que nos mostra os caminhos, palavra que nos mostra os acontecimentos que vão ter sobre a face da terra, palavras que nos apontam que Jesus Cristo há de voltar, palavras, Senhor, que nos enche de fé, porque nossa vida não consiste apenas nessa vida, mas numa vida eterna com o Senhor, palavra, Senhor, que nos encanta, palavra que nos traz alegria, palavra que nos traz paz, palavra que é tudo em nossa vida. Te agradeço, Senhor, por essa santa palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, por nós termos a Bíblia para nós lermos todos os dias. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a Bíblia que nos orienta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós somos gratos, Senhor, por essa santa palavra e pedimos, ó Pai, que ela sempre seja pregada nessa nação, no nosso país, em todos os lugares dessa nação, Senhor, sempre com liberdade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos esperança em Jesus, em nome de Jesus, amém.